Oi, nós somos do canal Coexistindo Espiritualizando e vamos continuar hoje com o livro Espumas Flutuantes de Castro Alves, que nós começamos a estudar um pouco sobre esse livro, que é um livro muito importante. Vou ratificar de novo que foi o único livro publicado em vida, né? Enquanto ele estava vivo, foi esse livro. Foi um livro que ele tinha muito apreço e muita vontade de publicá-lo. Ele teve um cuidado muito especial com esse livro, porque talvez ele, pela questão de saúde dele, ele imaginasse que não teria tanto tempo para organizar um outro trabalho, e por isso é um livro, na minha opinião, é um livro brilhante. Então, assim, hoje nós já lemos o prólogo, nós já lemos a apresentação, nós já lemos o primeiro e o segundo poema. Agora vamos ler o terceiro, que diz o seguinte: quem dá aos pobres empresta a Deus. A gente sempre vê em Castro Alves a questão da justiça social, da preocupação dele com as classes menos favorecidas. E ele colocou muito isso na sua poesia. Então, essa poesia, quem dá aos pobres empresta a Deus, eu que a pobreza de meus pobres cantos dei aos heróis, aos miseráveis grandes, eu que sou cego, mas só peço luzes, que sou pequeno, mas só fito os Andes, canto nesta hora como bardo antigo das priscas eras, que bem longe vão, de grande nada dos heróis que dormem, do vento pampa no funéreo chão. Duas grandezas nesse instante cruzam-se, duas realezas hoje aqui se abraçam. Uma é um livro, laureado em luzes, outra uma espada onde os lauréis se enlaçam. Nem coroa o livro ombrear sabre, nem coroa o sabre de chamá-lo irmão. Quando em loureiros se biparte o gládio do vasto pampa no funéreo chão. E foram grandes seus heróis, ó pátria, mulher fecunda que não cria escravos, que ao tron da guerra soluçante aos filhos parte, soldados, mas voltai-me bravos. E qual Moema, desgrenhada, altiva, eis tua prole, que se arroja então, de um mar de glórias, apartando as vagas do vasto pampa no funéreo chão. E esses leandros do Helesponto novo se resvalaram foi no chão da história, se tropeçaram foi na eternidade, se naufragaram foi no mar da glória. E hoje o que resta dos heróis gigantes? Aqui os filhos que vos pedem pão, além a ossada, que branqueia a lua do vasto pampa no funéreo chão. Ai, quantas vezes a criança loura, seu pai procura pequenina e nua, e vai brincando com o ventusto sobre, sentar-se à espera no portal da rua. Mísera mãe, sobre o teu peito aquece esta avezinha que não tem mais pão. Seu pai descansa, fulminando o cedro do vasto pampa no funéreo chão. Mas já que as águias lá do sul romperam, e os filhos d'Áquias o poder esquece, é grande, é nobre, é gigantesco, é santo. Lançai a esmola e colhereis a prece. Ó, dai a esmola, que do infante lindo, por entre os dedos da pequena mão, ela transborda e vai cair nas tumbas
do vasto pampa no funéreo chão. Há duas coisas neste mundo santas: o rir do infante, o descansar do morto. O berço é a barca que embarcou na vida, a cova é a barca do sidéreo porto. E vós disseste para o berço: avante. Enquanto os nautas que ao eterno vão, os ossos deixam, qual na praia as âncoras do vasto pampa no funéreo chão. É santo o laço em que hoje aqui se estreitam. De heróicos troncos os rebentos novos, e que são gêmeos dos heróis os filhos, ainda que filhos de diversos povos. Sim, me parece que, nesta hora augusta, os mortos saltam da federal mansão, e um bravo altivo de além-mar partindo, rola do pampa no funéreo chão. Salvador, 31 de outubro de 1867. Ele escreveu esse poema que, como eu sempre digo, né, Castro Alves é sempre muito atual. Ele é sempre muito atual. Então, assim, a gente fica muito, como é que a gente pode dizer, impressionada com a atualidade das coisas que ele realmente escreveu, que ele realmente disse, que ele realmente fez. E assim, não é apenas uma escrita, não é apenas uma fala qualquer. Ele estava denunciando o seu tempo, as injustiças do seu tempo. E, claro, uma pessoa, como ele disse aqui no poema, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. A espiritualidade dele era essa. Era a espiritualidade que muita gente hoje em dia sempre quer esconder, né? Que é, para a gente chegar realmente junto de Deus, a gente tem que ter um mundo de igualdade. Deus não criou ricos e pobres, não, ele criou todos. Essa divisão de classes, ela é nossa, é desse mundo nosso, é dessa construção nossa, são construções que nós criamos, são coisas que nós fizemos aqui. Então, não adianta a gente dizer, mas Deus não tem dó de um pobre que pede esmola, de uma criança faminta, de pessoas na África, pessoas no sertão nordestino, pessoas nas grandes capitais, até pessoas jovens, pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho e estar ali jogada com entorpecentes ou outras coisas. Nossa, meu Deus, mas gente, isso não tem nada a ver com Deus. Isso são obras nossas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, é isso que fala o poema de Castro Alves. A nossa falta de empatia com o próximo, o que está faltando nesse mundo que já faltava naquela época. Nessa década, nós estamos vivendo a maior falta de empatia que existe. Você vê situações, verdadeiras aberrações. Então, assim, esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo, porque Castro Alves ele já traz tudo mastigado, ele já traz tudo resolvido, ele já traz a sua poesia com clareza. Não enxerga uma pessoa se não quiser enxergar, não ouve se não quiser ouvir, não vê, não sente quem não quer sentir. Mas se você for prestar bem atenção nesse poema de Castro Alves, você se encanta completamente com a rima perfeita, as colocações de cada verso, as formações das estrofes. Quando termina é sempre a mesma frase, mas o contexto é dentro do mesmo contexto, mas cada estrofe trata de uma situação.
Então nós estamos passando por essa situação nesse país, nesse momento. Então Castro Alves está aqui nesse momento presente. Ah, mas ele desencarnou, mas a morte não existe. Existe uma mudança de plano. Saiu deste plano de uma terceira D para uma outra. Eu acredito que para uma quinta D. Não acredito que ele tenha reencarnado. Eu não sei, acho que não. Existem pessoas que falam que fulano desencarnou, Beltrano é a encarnação de ciclano. Eu acredito que existem espíritos que cumpriram sua missão aqui. Isso que Castro Alves teve aqui nesse plano que ele fez aqui, foi uma missão, não foi uma tarefa. Nós, pobres mortais, eu, por exemplo, tenho uma tarefa. Porque eu não fiz nada que mudasse uma sociedade. Eu tentei, eu fiz minhas tentativas, mas eu não cheguei a tanto. Eles, séculos, 2 séculos depois, em 1800, nós estamos em 2021. Então, você veja quanto tempo se passou e ele continua atuante e atual. Aí você quer falar alguma coisa a respeito do que nós estamos vivendo agora, dessa anomalia que estamos vivendo agora, basta ler um Castro Alves. Basta escrever alguma frase de um desses poemas de Castro Alves que você está realmente vivendo nessa época e falando e fazendo a sua... Não digo seu protesto, mas você está registrando aquilo que você não gostaria que realmente continuasse acontecendo nesse país. E quando ele começou era no imperialismo, era uma década muito difícil, uma geração difícil que se estava vivendo. Você não tinha liberdade de expressão praticamente nenhuma, os poetas eram muito ousados, por isso que eles iam para os cabarés para poder ler seus poemas, para poder... Eles iam para algum submundo para tentar trazer à tona suas ideias, espalhar suas ideias, e conseguiam chegar, porque nós só conseguimos mudar a realidade se a gente for até onde está a pessoa necessitada. Não adianta você fazer versos, campanhas para as pessoas abastadas. Elas não vão... Para elas tanto faz, isso já são elas que criam esse mundo, porque elas se acham melhores, elas acham que devem ser servidas, elas acham que tem que ter escravos, elas acham que tem que ter os melhores, eles são os melhores, e os piores são os periféricos, são os favelados, que existe gente de muito caráter, de muito talento, muito boa, vivendo nessas condições, porque existe as classes dominantes, que até hoje as classes que são maiores e menos favorecidas não entenderam que não podem aceitar essa situação. Então Castro Alves já não aceitava isso, já demonstrava isso e já era perseguido por ser dessa maneira. Como eu falei, ele cansou de comprar escravos e alforriar, porque ele não podia chegar e acabar com aquele regime escravocrata que tinha, de passar pelos lugares e ver aqueles escravos sendo maltratados, em trabalhos desumanos, horas e horas de trabalho sem se alimentar. Então, assim, Castro Alves é um presente de Deus. É uma pessoa iluminada? É uma pessoa iluminadíssima. Ah, mas ele foi mulherengo, mas ele... Bom, ele pensou no social. Então, não existe nenhum ser perfeito. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Ele teve realmente seus enganos, né? Como qualquer um de nós temos. Estamos aqui para nos aperfeiçoar, para alcançarmos a nossa redenção. Então, foi isso que fez Castro Alves. Ele lutou pela sua redenção, ele lutou pelo Brasil melhor, pelo mundo melhor, e ele deixou um arsenal de coisas boas para que nós continuemos essa luta.
para que ela não seja apenas dele. Não fosse a voz dele apenas que falasse. Ele deixou tudo pronto para que todos nós tivéssemos acesso à educação, para que nós exigíssemos isso. Nós não queremos permanecer como estamos. Nós queremos direitos iguais, nós queremos participar dessa sociedade, nós queremos um mundo igualitário, nós não queremos injustiças. Foi isso que ele deixou, para que nós pudéssemos debater uns com os outros, aprendermos e lutarmos por esses direitos. Nós ainda temos muito tempo. Dá tempo mudar o mundo. E nós temos que correr atrás dessa realização. Ela é nossa. É um exemplo nosso. Mudar o mundo, mudar as injustiças, acabar com as divisões de classes, acabar com a elite atrasada, burra, que quer continuar tendo escravos, que quer ser servida, mas não quer servir, que não quer abrir mão de absolutamente nada para que não exista mais a pobreza, a miséria e a fome. Então, assim, Castro Alves ele já veio com essa pegada e deixou para que nós também nos indignássemos. O que nós não podemos é fazer de conta que está tudo bem. Não está nada bem. Ah, mas eu tenho comida, eu tenho isso. Você tem, mas e os outros? Então, o que nós temos que lutar para termos mais empatia, para compreendermos melhor o mundo, vivermos nesse mundo dessa maneira. Tem um outro poema aqui, que eu sempre gosto de ler alguma coisa também encantadora de Castro Alves, porque ele tinha isso. Ele tinha o lado social, ele tinha o lado romântico, ele tinha o lado lírico, ele tinha o lado humano e o lado espiritual. Eu agora vou ler um poema de Espumas Flutuantes, que é o que nós estamos acompanhando juntos, né? Estamos estudando, estamos dialogando, estamos tentando compreender essa alma bendita que foi Castro Alves, que é Castro Alves. Na verdade, não existe morte, ninguém está morto. As pessoas apenas é como se fosse uma viagem. Viajaram para a sua terra de origem. Nós estamos no exílio, segundo Allan Kardec. Nesse lugar onde nós estamos agora, nós estamos no exílio. Então, uma hora nós vamos viajar para a nossa terra verdadeira. De onde nós viemos, nós voltaremos para lá. Nós viemos do que é Deus, e voltaremos para lá, para Ele, para onde Ele nos indicar, para onde fizermos por merecer. Então vamos ler aqui um poema singelo, muito bonito, chamado O Laço de Fita. Ele sempre tinha essa coisa de cultivar a mulher, de valorizar a mulher. Não sabes, criança, sou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas? Não rias, prendi-me num laço de fita. Na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formosa enroscava-se o laço de fita. Meu ser se voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita. Eu vi de repente cativo submisso rolar prisioneiro num laço de fita. E agora enleado na tênue cadeia, debalde minha alma se embate, se irrita. O braço me rompe cadeias de ferro, não quebra teus elos, ó laço de fita. Meu Deus, as falenas têm asas de opala, os astros se libram na plaga infinita. Os anjos repousam as penas brilhantes, mas tu tens por asas um laço de fita. Há pouco voavas na célere valsa, na valsa que anseia, que és tua e palpita. Por que é que tremeste? Não eram meus lábios, beijava-te apenas teu laço de fita. Mas ai, finda o baile, despindo os adornos,
na alcova onde a vela ciosa crepita. Talvez da cadeia libertes as tranças, mas eu fico preso no laço de fita. Pois bem, quando um dia na sombra do vale abrirem-me a cova, formosa pepita, ao menos arranca meus louros da fonte e dá-me por croa teu laço de fita. Pois bem, quando um dia na sombra do vale abrem-me a cova, formosa pepita, ao menos arranca meus louros da fronte e dá-me por croa teu laço de fita. São Paulo, julho de 1868. Então ele já estava aqui na Faculdade de Direito, fazendo Direito em São Paulo. Antes ele fazia em Recife e ele mudou-se para São Paulo. Nessa época ele já estava casado com Eugênia, eu acho que era Eugênia Câmara, e ele veio morar em São Paulo com ela aqui. Esse romance não durou muito tempo, mas Castro Alves sempre, na sua poesia, ele nunca deixou de enaltecer a mulher. Seja a mulher jovem, seja a mulher madura, seja a mulher que ele mais amou. Eugênia Câmara foi um dos grandes amores de Castro Alves. E ele se empenhou muito em trazer esse universo feminino. Ele tinha esse lado de cultivar a beleza feminina, de observar coisas pequenas, coisas singelas, como um laço de fita, né, que enfeitava as moças na época em que ele estava encarnado. Então eram pequenos encantos. Ele não precisava de muita coisa, muita beleza. Ele não precisava. Ele me parece, ao meu sentir, que ele procurava muito o natural das pessoas. Ele falava da mulher geralmente quando ela estava de maneira mais natural, mais simples, mais singelo, com seus gestos mais femininos. Então ele foi um homem perfeito no sentido como eu posso dizer, um homem perfeito porque valorizava a mulher, teve a questão política. Ele fez seus poemas protestando contra aquela sociedade que ele não aceitava. Teve o seu lado de homem apaixonado, completamente apaixonado, quando ele realmente se apaixonou por algumas dessas mulheres. Ele fazia seus poemas, e mesmo quando ele não estava, não se sabia dessas paixões, ele escrevia também sobre nós mulheres. Tem também a poesia dele, Escravocrata, que ele falava contra a escravidão sempre. Ele nunca perdia uma oportunidade e tinha suas lutas sociais, que ele era atuante, participante, né? Ele ia até o local, ele participava das reuniões e ele queria a libertação do Brasil. Ele queria que o Brasil chegasse ao patamar que nós também queremos que chegue, né? Nós temos essa esperança nesse século que estamos, nessa década que estamos. Esperamos que essa década não seja mais uma década perdida, seja uma década de luz, né? Que Deus, na sua supremacia, ilumine outros Castro Alves, ou contamine muitas dessas pessoas que são responsáveis diretamente pela mudança desse país, contamine com espíritos de Castro Alves, para que eles fiquem bem envenenados, contaminados, para que possa mudar essa triste realidade e que esse país realmente seja o país
de Gonçalves Dias, quando dizia: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Volte a ser esse país singelo, esse país empático, esse país belo, esse país onde cabe todas as criaturas, porque o Brasil sempre foi assim. Então, namastê, Castro Alves, ave Castro Alves, obrigada pelo seu legado e nos contamine mais, né? Nos contamine, nos deixe com vontade de lutarmos pelos nossos direitos, com vontade de não deixar a injustiça bater na porta daquele que não tem condições mais nem de lutar. Que nós possamos sempre estender a mão para levantar o nosso irmão, seja moralmente, seja financeiramente. Nós, os que podem, os abastardos, mudem o seu pensamento e o seu caminho para que possa realmente fazer do Brasil esse país tão sonhado por tantas gerações, por tantos séculos, né? Porque desde o seu descobrimento, que teve Gregório de Matos, que também queria essa mudança, Castro Alves e tantos outros. Então é um prazer ler com vocês Espumas Flutuantes, eu fico muito agradecida. Eu agradeço aos novos inscritos, aqueles que estão devagarinho se inscrevendo com amor. Aqui nós também fazemos, gravamos os nossos vídeos com muito amor no coração, com muita paz, com muitas vibrações de luz para cada uma pessoa que assina esse canal, que se inscreve nesse canal, cada uma pessoa que participa. Nós emanamos, eu e Deus, emanamos as melhores vibrações, as vibrações de luz, de muita paz para todo mundo, e que todos possam acompanhar os vídeos, refletir sobre o conteúdo citado, dar sua opinião, dizer qual o poeta que você gosta, qual o livro fantástico que você leu. Quem sabe a gente não pode trazer aqui e ler junto com vocês. Então, para mim é um prazer. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição. Isso é importante, de dar o seu comentário, dizer a sua opinião, aquilo que você gostou ou que você não gostou, tá bom? Então, namastê a todos e até o próximo vídeo.